tá um pouco difícil conseguir informação mesmo de quais são os problemas que estão acontecendo na Audi. No grid de largada, eu estava perto da equipe da Globo e daí avisaram eles pelo rádio, olha, aconteceu alguma coisa com o Bortoleto, a gente estava mais na frente do grid. E a gente foi correndo para trás do grid, eu passei pelo Jonathan Whitley, eu vi que o carro do Gabriel não estava lá, e eu fui perguntar pro Jonathan o que aconteceu e tal. Eu não sei. E só falaram que iam ter que mandar para a garagem e tal. Gabriel Bortoleto nem chegou a largar na China. E foi exatamente ali que a Audi fez o paddock inteiro mudar de postura. O carro apagou antes da corrida, a luz de alerta acendeu e por alguns segundos o que se viu nos boxes não foi só frustração, foi confusão real. Só que o ponto mais importante dessa história não está no abandono em si, está no que vinha acontecendo antes, em silêncio, e no padrão que começou a se repetir rápido demais para ser tratado como simples azar. Cruzando declarações, sinais do carro e reações do paddock, aparece uma dúvida muito mais séria. A Audi está apenas tentando sobreviver a um início caótico. Ou já está levando Bortoleto para o centro de um teste que vale mais para 2026 do que para a corrida de hoje. Porque quando uma falha se repete, a história deixa de ser acidente. E é aí que tudo começa a mudar. Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta, como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O problema na China pareceu isolado, mas não foi. O mesmo tipo de falha já tinha aparecido antes. E isso começou a incomodar quem realmente acompanha o paddock de perto. Não foi só o carro do Bortoleto. O comportamento já tinha dado sinais em outras situações, com respostas parecidas, com silêncio parecido. E na Fórmula 1, silêncio nunca é só silêncio. Quando algo acontece uma vez, pode ser azar. Quando acontece duas, vira padrão. E quando vira padrão, deixa de ser detalhe técnico e passa a ser leitura de projeto. Foi exatamente nesse ponto que a história mudou de nível. E aí entra o detalhe que mais desconcerta. Porque quando o carro funciona, ele anda. E anda muito. Em alguns momentos, com velocidade de reta suficiente para incomodar equipes que já estão estabilizadas no grid. Isso não é comum para um projeto ainda em fase inicial. Então surge a pergunta que ninguém responde de forma direta. Como um carro que entrega desempenho competitivo simplesmente não consegue largar? Não é falta de potência, não é falta de capacidade. É uma inconsistência que quebra a lógica básica do esporte. E quando a lógica quebra na Fórmula 1, normalmente existe uma escolha por trás. Dentro do paddock, essa leitura começou a ganhar força, não como teoria solta, mas como percepção de quem está acostumado a identificar padrões antes deles virarem manchete. A Audi entrou na categoria com um projeto agressivo. Isso é público. E projetos agressivos, principalmente em novas fases técnicas, operam próximos do limite. O sistema híbrido exige precisão absoluta entre as partes do carro. Quando essa comunicação falha, o sistema se protege, ele corta, ele desliga. Foi exatamente o que aconteceu na China. Um mecanismo de segurança. Um alerta claro de que algo saiu do controle esperado. Mas existe um ponto que muda completamente a interpretação. Esse tipo de falha
não aparece em projetos conservadores. Ele aparece quando o carro está sendo exigido além da zona segura, quando a entrega de energia é levada ao limite, quando a busca por desempenho acontece antes da estabilidade completa. E isso levanta uma leitura mais profunda. Talvez a Audi não esteja apenas enfrentando problemas, talvez esteja explorando os limites do próprio carro, porque cada falha nesse nível gera informação. E informação dentro de uma equipe de fábrica vale mais do que pontos em um início de ciclo. E quando essa peça entra no quebra-cabeça, tudo começa a fazer sentido. O que aconteceu com Bortoleto na China pode não ser apenas uma pane isolada, pode ser consequência de uma fase de desenvolvimento que ainda está sendo empurrada além do ponto confortável. A própria equipe já indicou que o projeto está em evolução, e isso explica o comportamento extremo. Um carro que em determinados momentos entrega velocidade real e em outros simplesmente não consegue sustentar uma largada. Isso não diminui o Bortoleto. Pelo contrário, explica o papel que ele ocupa. Um piloto que já demonstra leitura de corrida, consistência e controle acima do esperado para alguém nesse estágio. E justamente por isso, acaba sendo peça importante nesse processo, porque é esse tipo de piloto que consegue extrair informação de um carro instável, que consegue sentir o limite real, que transforma um comportamento estranho em dado útil para a evolução. E é por isso que o paddock mudou o olhar. Não foi pelo abandono, foi pelo que ele revelou. Projetos novos sempre passam por momentos assim. Mas nem todos expõem isso tão cedo, e nem todos fazem isso operando tão perto do limite. Existe uma diferença clara entre errar e testar até o ponto de falha, e é exatamente essa linha que começa a chamar a atenção. Agora a pergunta muda completamente. A Audi está apenas enfrentando as dificuldades naturais de um projeto novo, ou está acelerando um processo que outras equipes preferem controlar com mais cautela? E mais do que isso, até que ponto vale operar no limite agora, sabendo que o verdadeiro objetivo está mais à frente? Porque se essa leitura estiver correta, o que parece caos hoje pode ser preparação, e o que parece instabilidade pode ser exatamente o preço de tentar chegar antes. Agora vale ouvir quem acompanha cada detalhe dessa fase da Fórmula 1. Essa sequência de falhas mostra uma equipe que ainda não encontrou o equilíbrio, ou uma equipe que está indo além do que o resto do grid está disposto a arriscar neste momento. Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se você acompanha os bastidores da Fórmula 1 e quer entender o que realmente está acontecendo além da pista, se inscreve no canal. Porque muitas vezes o que define o futuro da categoria não aparece no resultado final. Aparece nos sinais que quase ninguém percebe quando eles começam. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.